Agora, olhe com atenção para essa simulação. Aqui em cima eu aplico a operação de posição e depois a de momento. E logo ao lado faço exatamente o contrário. Repara nessas duas linhas que se movem juntas. Elas usam os mesmos ingredientes, mas não ocupam exatamente o mesmo lugar. Na física clássica, isso aqui seria uma única curva, mas na quântica, como você está vendo, existe um pequeno deslocamento entre elas. Agora olha para isso aqui embaixo. Essa onda que aparece não foi colocada à mão. Ela nasce diretamente da diferença entre aqueles dois caminhos lá de cima. Se a ordem não importasse, esse gráfico estaria completamente parado, uma linha reta no zero. Mas ele oscila. E essa oscilação é a prova visual de que a ordem das operações realmente muda o resultado. E agora vem a parte mais importante. Para mostrar que isso não é erro da simulação nem truque gráfico, olha esse último painel. Esse gráfico não vem da simulação numérica, ele vem de um cálculo puramente teórico. E repara uma coisa impressionante, a forma da onda aqui é exatamente a mesma daquela que acabou de surgir no gráfico do computador. Teoria e simulação estão dizendo a mesma coisa. É assim que nasce o princípio da incerteza, não como filosofia, mas como estrutura matemática da realidade. Fica comigo até o final, porque agora que você viu isso acontecer, a gente vai entender por que a mecânica quântica não poderia ser diferente. No tópico de hoje, vamos discutir sobre computadores quânticos de posição e momento, explicados passo a passo. O objetivo da aula é explorar detalhadamente a álgebra de operadores do momento angular orbital, realizando a dedução passo a passo das relações de comutação cartesianas e interpretando fisicamente a impossibilidade de medição simultânea dos componentes espaciais através do formalismo diferencial da mecânica quântica. Definição dos operadores. Vamos iniciar a aula de hoje revisando as definições fundamentais dos operadores de momento angular. Cada componente Lx, Ly, Lz é construído a partir das coordenadas e dos operadores de momento linear. Observe aqui essa primeira definição. Nós temos que o operador Lx é dado por y vezes pz menos z vezes py. Aqui nós temos que o operador Ly é dado por z vezes px menos x vezes pz. E o operador Lz é dado por x vezes py menos y vezes px. Assim temos que o operador do momento na direção x é menos i vezes h cortado vezes a derivada em relação a x. O operador de momento na direção y, o py, é dado por menos i vezes h barra vezes a derivada em relação a y. E o operador de momento na direção z é menos i vezes h cortado vezes a derivada em relação a z. Observe que os operadores px, py e pz são definidos por sua forma diferencial, essencial para a atuação sobre a função de onda. Expansão da aplicação dos operadores Lx e Ly sobre uma função de onda psi. Neste caso, aplicamos o produto dos operadores Lx e Ly sobre uma função de onda psi. É necessário realizar a distribuição algébrica com cautela, mantendo a ordem dos operadores, pois eles ainda não foram convertidos para suas formas diferenciais. Observe aqui Lx, Ly aplicado na função de onda, isso vale ypz menos zpy vezes zpx aplicado na função de onda menos xpz aplicado na função de onda. Fazendo a distribuição, temos que Lx, Ly, psi equivale a y vezes o operador de momento pz, atuando sobre o resultado de z vezes o operador px, aplicado à função de onda psi, menos y vezes o operador de momento pz, atuando sobre o resultado de x vezes o operador pz, aplicado à função de onda psi, menos z vezes o operador de momento py, atuando sobre o resultado de z vezes o operador px, aplicado à função de onda psi, mais
Z vezes o operador de momento PY, atuando sobre o resultado de X vezes o operador PZ aplicado à função de onda psi. Forma diferencial dos operadores. Agora, substituímos os componentes de momento por suas formas diferenciais. Observe aqui Lx, ou L índice x, é igual a menos I vezes H cortado, multiplicado pelo, abre parênteses, Y vezes a derivada parcial em relação a Z, menos Z vezes a derivada parcial em relação a Y, fechando parênteses. Observe aqui, na segunda, nós temos Ly é igual a menos I vezes H cortado multiplicado pelo, vamos abrir parênteses, Z vezes a derivada parcial em relação a X, menos X vezes a derivada parcial em relação a Z. Fechando os parênteses. Eis aqui as expressões para Lx e Ly. O produto de operadores e o fator escalar. Ao multiplicarmos Lx por Ly, os termos constantes menos IH cortado resultam em menos IH cortado ao quadrado. Este passo é muito importante para simplificar a expressão antes de aplicarmos as derivadas sobre os produtos de funções e coordenadas. O que fizemos aqui? Fizemos o produto entre Lx e Ly aplicado em psi, antes obtemos o menos H cortado ao quadrado e fizemos a substituição do Lx e o Ly em suas formas diferenciais, sendo que ambos os termos dessa última expressão precisam ser aplicados na função de onda. Distribuição e regra do produto. Neste item, expandimos os 4 blocos resultantes. Note que a derivada parcial em relação a z atuará sobre o produto z, derivada de psi, com relação a x, exigindo a regra do produto. A equação resultante é Lx vezes Ly atuando em psi é igual a menos H cortado ao quadrado multiplicado pelo, vamos abrir parênteses, y vezes a derivada de psi em relação a x mais y vezes z vezes a segunda derivada de psi em relação a z e x menos y vezes x vezes a segunda derivada de psi em relação a z menos z ao quadrado vezes a segunda derivada de psi em relação a y e x mais z vezes a segunda derivada de psi em relação a y e z, fechando parênteses. 6. Definições para Ly e Lx. Para calcular o comutador, precisamos da ordem inversa, Ly e Lx. Relembramos as definições para garantir que a aplicação diferencial siga a sequência correta de coordenadas e momentos. Observe aqui essa definição, Ly é igual a zpx menos xpz, Lx equivale a ypz menos zpy. Agora, no item 7, procedemos com a expansão de Ly e Lx sobre a função de onda. O fator escalar já calculamos, ele permanece menos h cortado ao quadrado. Mas a ordem das derivadas e das coordenadas espaciais dentro dos parênteses é alterada, o que gerará termos diferentes na regra do produto. Observe aqui, temos Ly, Lx aplicado em psi, isso equivale a zpx menos xpz, multiplicado por ypz menos zpy, aplicado à função de onda. Substituindo Ly e Lx pelas suas formas de operadores diferenciais, obtemos que, observe aqui, Ly, Lx aplicado em psi é igual a menos h cortado ao quadrado, vezes z derivada parcial em relação a x, menos x derivada parcial em relação a z, vezes y derivada parcial em relação a z, menos z derivada parcial em relação a y, aplicado na função de onda. Observe então que nessa expressão teremos o seguinte, Ly, Lx aplicado em psi equivale a z multiplicado pela derivada parcial com relação a x vezes y vezes d psi dz, aí depois temos z d dx vezes z d psi com relação a y, aí depois temos x d dz vezes y derivada de psi com relação a z, aí depois temos x d dz vezes z derivada de psi em relação a y. Regra do produto para Ly e Lx. Observamos que agora a derivada em relação a z atua sobre o termo z vezes derivada de psi em relação a y no último bloco. Isso gera um termo de primeira ordem adicional similar ao que ocorreu no item 5. Observe aqui,
temos que Ly, Lx aplicado em psi equivale a menos h cortado ao quadrado. Vamos observar aqui o primeiro termo, que deu z vezes y, derivada segunda de psi com relação a x e z. No segundo termo deu, observe aqui, deu menos z ao quadrado vezes a derivada segunda de psi com relação a x e y, menos, aqui temos o terceiro termo, menos x vezes y vezes a derivada segunda de psi com relação a mais x vezes derivada de psi com relação a y, mais x vezes z vezes a derivada segunda de psi com relação a z e y. Item 9. Subtração dos termos do comutador. Substituímos as longas expressões obtidas anteriormente para realizar a operação de subtração. Observe aqui, um comutador Lx com Ly, atuando sobre a função de onda psi, é igual ao resultado de aplicar o primeiro Ly e depois Lx em psi, menos o resultado de aplicar primeiro Lx e depois Ly em psi. Observe que o comutador mede a diferença entre duas sequências de aplicação. Item 10. Cancelamento de termos de segunda ordem. Ao substituirmos as expressões Lx, Ly aplicado em psi menos Ly, Lx aplicado em psi, observamos que os termos de segunda ordem, com duas derivadas, foram cancelados. O que sobrou foram apenas os termos de primeira ordem. Observe aqui, o comutador Lx com Ly aplicado em psi equivale a menos h cortado ao quadrado vezes y derivada de psi em relação a x mais h cortado ao quadrado vezes x vezes derivada de psi com relação a y. Aqui nós vamos ajeitar os termos. Observe aqui que o menos y derivada de psi em relação a x ficou aqui no último termo. Vamos recordar o que fizemos até agora. Nesta equação de Lx, Ly aplicado a psi, observe ela aqui, nela podemos ver a aplicação sucessiva dos operadores Ly e depois Lx sobre a função de onda psi. O resultado contém derivadas de primeira e segunda ordem, todas acompanhadas de fatores das coordenadas espaciais, além do fator global menos h cortado ao quadrado. Nesta expressão Ly, Lx aplicada a psi, a ordem de aplicação é invertida. Primeiro Lz atua em psi e depois Ly. Apesar de envolver os mesmos tipos de termos, a organização é diferente, mostrando que a troca de ordem altera o resultado. Nesta equação, comutador Lx e Ly aplicado em psi, que é igual a Lx, Ly, psi menos Ly, Lx psi, definimos o comutador dos operadores Lx e Ly. Ela mede exatamente a diferença entre aplicar os operadores em ordens diferentes sobre a função de onda. Vou deixar um card com um vídeo em que estudamos a aplicação de um comutador à função de onda. Assista lá. Nesta longa equação, substituímos explicitamente as expressões de Lx, Ly, psi e Ly, Lx, psi na definição do comutador, mantendo todos os termos visíveis para comparação. Aqui podemos observar as derivadas de segunda ordem e as derivadas de primeira ordem. Ao distribuir o sinal negativo, observe na expressão, os termos do segundo operador passam a ter sinal positivo, permitindo identificar claramente os termos iguais com sinais opostos. Observe aqui o mais h cortado ao quadrado. Depois do cancelamento completo dos termos com derivadas de segunda ordem, restam apenas os termos de primeira ordem, que não se anulam na subtração. Olha aqui os termos de primeira ordem. E nesta última equação, reorganizamos os termos finais para obter a expressão simplificada do comutador, que revela a estrutura do operador Lz, confirmando a relação fundamental entre os operadores de momento angular. 11. Retorno aos operadores de momento. Agora transformamos as derivadas de volta para a linguagem de operadores de momento. Assim, da definição do operador Py igual a menos IH cortado, derivada parcial com relação a y, podemos isolar o termo derivada em relação a y, que é igual a I sobre H cortado vezes Py.
Podemos também, do operador Px, que é igual a menos IH cortado, derivada com relação a x, se você isolar a derivada com relação a x, você vai obter I sobre H cortado Px. Agora vamos substituir na equação do comutador Lx com Ly aplicado em psi, igual a H cortado ao quadrado vezes, abre parênteses, x d psi com relação a y menos y d psi com relação a x. Vamos substituir onde tem d dy, nós vamos colocar I sobre H cortado Py. Aí vezes psi menos onde tem y derivada de psi com relação a x, vamos colocar o y vezes I sobre H cortado vezes Px. Aí conservamos o psi. Assim, vamos colocar em evidência o I sobre H cortado. E quando o colocamos em evidência, ele vai ser multiplicado pelo H cortado ao quadrado. Isso vai dar I vezes H cortado, que será multiplicado por xpy aplicado em psi menos ypx aplicado em psi. 12. Identificação do operador Lz. Reconhecemos que a expressão entre parênteses xp índice y menos y vezes p índice x é exatamente a definição da componente z do momento angular. Assim chegamos ao resultado fundamental. O comutador de L índice x com L índice y é igual a I vezes H cortado vezes L índice z. Finalmente chegamos ao resultado almejado. 13. Antissimetria do comutador. Utilizamos a propriedade de antissimetria para determinar o comutador na ordem inversa. Observe, o comutador entre Ly e Lx é igual a menos Lx, Ly. Isso segue imediatamente que o comutador com Ly e Lx aplicado em psi equivale a menos IH cortado Lz aplicado em psi. Como o comutador Ly, Lx e menos IH cortado Lz produzem o mesmo resultado em qualquer psi, eles são iguais como operadores, ou seja, como essa igualdade vale para qualquer função de onda psi, podemos retirar o psi e escrever apenas a relação entre os operadores, ou seja, comutador Ly com Lx é igual a menos IH cortado Lz. Verificação final. Concluímos a verificação aplicando a lógica de inversão de sinal diretamente sobre a função de onda. O resultado confirma que as componentes do momento angular não comutam, seguindo uma estrutura cíclica que define as regras de quantização para sistemas rotacionais. Assim, temos que o comutador do operador Ly com o operador Lx atuando sobre a função de onda psi é igual a menos o comutador de Lx com Ly atuando sobre a função de onda psi, que é igual a menos IH cortado multiplicando o operador de momento angular na direção z, aplicado à função de onda psi. Assim, o resultado do comutador é menos IH cortado vezes o momento angular na direção z, aplicado à função de onda. Como essa igualdade vale para qualquer função de onda psi, podemos retirar o psi e escrever apenas a relação entre os operadores, que é o comutador com Ly Lz igual a menos IH cortado Lz. Nesta aula, realizamos uma jornada matemática completa para derivar as relações de comutação do momento angular orbital a partir de seus princípios fundamentais. Ao expandirmos os operadores em suas formas diferenciais e aplicarmos a regra do produto sobre uma função de onda, fomos capazes de observar como os termos de segunda ordem se anulam. Este resultado não é apenas um exercício algébrico, mas a prova de que as componentes do momento angular são observáveis incompatíveis, o que fundamenta a existência do número quântico magnético e limita a precisão com que podemos determinar a orientação espacial de uma partícula, sendo um pilar essencial para a compreensão da estrutura atômica e da física de partículas. Obrigado pela atenção, até a próxima.